Vamos orar, dar início à nossa escola bíblica dessa manhã, pedindo que o Senhor nos abençoe. Vamos fechar os olhos, curvar nossas cabeças. Oremos. Senhor Deus Santo, Pai bondoso de amor e graça, nós te agradecemos, ó Deus, por Tua palavra exposta nessa manhã e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito continue a nos instruir por meio dessa palavra, por meio do estudo que vamos fazer agora, em nossos documentos. Pai, que o Senhor nos instrua, por graça, por misericórdia, nos mostrando, ó Deus, como cristãos, como servos do Senhor, devemos nos portar nesse mundo, proceder em nossas boas obras de forma que glorifique o Senhor. Nos ajude em nossas fraquezas e limitações. Oramos assim, ó Pai, contando com a Tua boa mão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos tratar hoje, na sessão 6 da Confissão de Fé, falando aí sobre, continuando, o assunto sobre boas obras. Estão conseguindo me ouvir? Lá atrás, ok? Tá baixo? Dá um clique aí, por favor. Nós estamos tratando, então, sobre boas obras. Então, vamos tentar falar hoje aí a sessão completa, o capítulo 6. Eu vou fazer a leitura e, à medida que for avançando, a leitura vai ficar ali. Pode ir. Não sei por que ficou pequeno, não sei que deve ter sido alguma configuração que eu fiz errada. Mas eu vou fazer a leitura e a gente vai acompanhando aí. Diz assim a seção 6. Não obstante, as pessoas dos crentes, sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras são também aceitas por Ele. Não como se fossem, nesta vida, inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Então eu procurei aqui de forma bem objetiva resumir, puder avançar aí, resumir aquilo que nós temos visto até aqui, para entendermos esse ponto aqui da seção 6, de sermos vistos em Cristo e por isso nossas obras são aceitas e recompensadas quando feitas sinceramente. Então, podemos dizer que nós vimos até aqui 5 elementos, tá? 5 elementos em cada sessão, até aqui. O primeiro elemento tem a ver aí com a sua origem, Então, as boas obras, elas têm origem na palavra de Deus. Elas não são fruto daquilo que emana da nossa cabeça, isso aqui eu vou fazer porque eu acho que é boa obra, eu acho que isso aqui vai agradar a Deus. De forma nenhuma. Isso tem origem na palavra de Deus, aquilo que Ele determina em sua lei, aquilo que Ele expõe, em sua lei. O segundo elemento que vimos tem a ver com a sua essência, que é a vontade, ou melhor, que é a obediência à vontade revelada de Deus. Aquilo que Deus ordena, em sua palavra. Então, a obediência a essa vontade de Deus, essa disposição obediente que que deve ser observada na vida cristã diária. O terceiro elemento tem a ver com o agente que capacita o crente a exercer boas obras, que é andar nesse caminho de retidão em boas obras, que é o Espírito Santo. Nenhum crente ele é bom o suficiente para fazer qualquer bem em sua vida, em sua caminhada, sem o suprimento de graça, sem a ajuda, sem que o Espírito o conduza nesse trabalho. É aquilo que o próprio texto da palavra do Senhor vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então, esse quarto elemento aí tem a ver com
na verdade, o terceiro elemento tem a ver com o Espírito Santo, nos capacitando, nos ensinando como fazer. Quarto elemento tem a ver com humildade, né, que é a capacidade de ver-nos, né, de ver, olhar para dentro de nós, olhar para quem nós somos de fato e reconhecermos isso, nosso estado de miséria, e dependermos de Cristo, né, para cada passo que damos em nossa vida uma santificação. Quinto elemento tem a ver com, foi tratado aí pelo presbítero Marcos na última exposição, na sessão, tem a ver então com esse forte senso de limitação, né? Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão. Como se então nós tivéssemos a capacidade, a condição de ir lá, executar, fazer alguma coisa, e então, porque nós fizemos bem feito, nós então conseguimos créditos, então Deus olha e fala, não, ele merece o perdão agora, né? Eu tenho que perdoá-lo. Né? Então, tem a ver com isso. E o sexto elemento está ligado à representação, que é o que nós vamos ver hoje. Ou seja, as obras dos crentes estão, ou melhor, tem como base a perfeita justiça de Cristo como nosso representante no pacto. Né? Isto é, a sua vida de perfeita obediência à lei de Deus e a sua morte expiatória na cruz, que traz essa característica no que nós às vezes falamos aqui dentro desses termos, né, dessa justiça satisfeita, que era o que é requerido de nós, que é requerido do seu povo. Então, como nós não temos méritos, como nós não temos condição de por nós mesmos executar, fazer alguma coisa, Cristo, como nosso representante no pacto, faz isso. Então, se é requerido de nós que cumpramos essa justiça, Cristo, como nosso representante, faz isso, né, e nos representa diante de Deus. Então, esse é o ponto que vamos ver aí. Partindo aí para a segunda questão, a partir daí, ou seja, dos méritos de Cristo, nós, como representados nele, somos aceitos, assim como nossas boas obras também são aceitas por Deus, porque são vistas e consideradas no nosso mediador em Cristo Jesus, que é a pessoa do Filho. E é interessante porque é isso que quer dizer a ideia de méritos. É isso que queremos dizer com méritos. Cristo cumpre tudo isso, né? O mérito é todo de Cristo, nada a nós, né? Então nós somos vistos a partir dessa obra perfeita de Cristo. Um ponto interessante que temos aí, respondendo a essa questão, por que as nossas obras são boas? Nossas obras só são boas porque são vistas por meio de Cristo, o nosso mediador. Tá? Então, eu deixei aí um trechinho do que esse puritano diz. Ele diz que as obras dos crentes são lavadas no sangue de Cristo. Então, irmãos, um ponto aqui para pensarmos e observarmos. O ponto aqui é que a causa primária, tá? A causa primária da nossa aceitação diante de Deus é Cristo. Ok? A causa primária é Cristo, é sua pessoa e obra, em quem nós somos feitos aceitáveis diante de Deus. Eu queria ler com você o texto que temos aí em Efésios e vermos essa ênfase que temos aí no verso 6, Efésios capítulo 1, versos 3 a 6. Olha o que o texto diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja o verso 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quando a gente olha para os originais, não é? Para o texto mesmo original, a gente vê o que de fato isso, às vezes a nossa tradução não alcança, não é? Com precisão, ou às vezes perde um pouco do sentido. Mas quando a gente olha, e talvez aqui chegou, né, nesse sentido aqui mais próximo, seja a ARC, não é? A Revista Corrigida. Ele vai dizer exatamente isso, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O sentido aqui é exatamente esse, fez agradáveis ou aceitáveis, porque nos fez objetos de sua graça. Ele nos fez objeto de sua graça. Então, isso significa que Deus se agrada das obras dos crentes, porque elas são frutos dessa união com Cristo, né? De onde flui a regeneração e a restauração da imagem de Deus no coração dos eleitos. Veja como isso está ligado, não é? E como isso é interessante. É por isso que a vida dos crentes, regulada ou regulamentada pela verdade, santidade e retidão, lhe é aceitável, lhe é agradável. Deus se deleita nisso, Deus se agrada disso. Por quê? Não porque o crente é bom em si, não porque o crente agora ele consegue fazer proezas ou coisas boas. Não, mas porque nessa união eles são vistos em Cristo. Né? Deus os fez aceitáveis, agradáveis por meio da pessoa do seu Filho. Mais adiante a gente vai ver, abra sua Bíblia em Colossenses. Veja que interessante o texto que temos. E que aprofunda essa compreensão acerca de sermos vistos em Cristo. Colossenses 1, versos 10 a 12. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Verso 12, veja. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Idôneos aí, esse termo aí, ele significa qualificar alguém, tornar apto, preparar ou tornar adequado para determinado serviço ou obra ou coisa. Então, o ponto aqui é esse, a obra de Cristo como nosso representante no pacto é o que nos qualifica, é o que nos torna aptos ou adequados para toda boa obra, reservada aos santos. Foi para isso que nós fomos eleitos, né? Para que caminhemos nessas obras. E é isso que Paulo, veja bem como é interessante, é isso que Paulo vai explicar mais à frente, na sequência do próprio texto, se você está com a Bíblia aberta, versos 13 a 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Verso 21, mais adiante. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mais um outro texto, para a gente olhar e considerar, texto de Hebreus. Abra Hebreus.
e que deixa isso bem claro aos nossos olhos. Ora, Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem. Veja aí, verso 21. Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Mais um ponto de destaque para essa tradução que temos na ARC. Esse texto ficaria assim: vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo. Então, veja que os teólogos ali, na resolução que nós temos aqui na seção 6, eles não estão tirando doutrinas, eles não estão inventando doutrina do nada, mas eles estão colocando ali os fundamentos das Escrituras, nos ensinando aquilo que a Escritura diz acerca da nossa pessoa e das nossas obras diante de Deus. Ou seja, é somente pela obra de Cristo, pelo mérito da obra de Cristo, que nós podemos ser aceitáveis, e nossas obras são aceitas e agradáveis aos olhos do Senhor. E nós somos ordenados a elas. Nós vamos ver isso mais à frente. Diferente do que algumas linhas distorcidas, heréticas mesmo, vão desenvolver. Não é? Então, nós, em Cristo, e nossas obras, quando feitas, como eles colocam ali, de forma sincera em Cristo, para a glória de Deus, não como o pastor desenvolveu aqui, né? Não de forma hipócrita, tendo como objetivo a nossa própria glória, a nossa própria promoção, mas o alvo da glória de Deus, quando isso é feito em obediência à palavra de Deus, Deus se deleita no seu povo, Deus se agrada disso. Abra Salmo 149, veja que rico e que algo motivador para o povo de Deus, algo que nos traz satisfação. Salmo 149, verso 4, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Se agrada aqui justamente tem esse sentido de se deleita em seu povo, ter prazer no seu povo. Então isso é algo que tem que, essa doutrina, esse ensinamento é algo que tem que trazer e tocar os nossos corações com esse senso, não é? De que o Senhor se agrada de boas obras quando feitas em Cristo, de forma sincera e para a sua glória. Então, avançando aí, a questão aqui, então, é que as boas obras importam na vida cristã, como nós colocamos aí, e elas são ordenadas, não somente ordenadas, não é como nós temos visto, mas aceitas e recompensadas por Deus quando feitas em Cristo e em sinceridade de coração. E aí isso é interessante porque isso vai apontar para algumas realidades que eu vou tentar discorrer aqui de forma bem rápida. Isso é interessante porque significa que existe um tipo de obra que é feita fora de Cristo e, portanto, hipócrita e não sincera. Ou seja, não tem o objetivo e o alvo da glória de Deus, mas esse objetivo que nós estamos bem acostumados a ver na exposição dos evangelhos, principalmente ali no Sermão do Monte que nós estamos falando.
de serem vistos pelos homens e louvados por eles, que é o que nós conhecemos como legalismo. Esse legalismo. Abra Mateus. Veja o alerta do Senhor no Sermão do Monte, em Mateus 6, verso 1. Veja como isso fica bem estampado aí diante dos nossos olhos. Verso 1 de Mateus 6 vai dizer: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, com o objetivo, com a motivação de seres vistos por eles, né? De serem louvados por eles. De outra sorte, não tereis galardão. Guarde esse termo aí, galardão, junto de vosso Pai Celeste. Eu queria mostrar a vocês como isso tem a ver com o que o texto da confissão está mostrando aqui. O legalismo, ele envolve a busca de status aos olhos dos homens. Ele tem essa característica de buscar status aos olhos dos homens, seja conscientemente ou não. E não apenas de buscar ganhar créditos diante de Deus, mas ele mira nessa direção de ganhar o status, ser bem-quisto diante dos homens. Então o legalismo, ele é um tipo de obra feita fora de Cristo, um tipo de obra não sincera e que não agrada a Deus, não são agradáveis a Deus e por isso não são aceitáveis, porque flui de um coração que despreza a obra de Cristo. Ou seja, em terras legalistas, as boas obras, elas são vistas à parte da graça de Deus. A parte da graça de Deus. Tendo aquele que pratica essas boas obras como alguém puro, como alguém irrepreensível à vista de Deus, e com isso dotado de méritos próprios, dignos de ser vistos então e louvados pelos homens. Veja como a coisa desenvolve dentro dessa perspectiva, e a nossa confissão nega isso ao dizer, como nós lemos no início, as pessoas dos crentes sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras são também aceitas por Ele, não como se fossem nesta vida inteiramente puras, irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. O ponto aí é justamente esse. Não é? O legalismo, ele é um tipo de obra feita fora de Cristo e detestável aos olhos do Senhor. Porque é como se fosse uma tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo. É como se o homem ele fosse tão bom, mas tão bom a parte de Cristo que ele conseguisse algum crédito. Não lembro quem deu essa aula falando da questão do crédito, que ele conseguisse juntar mais crédito, foi o Davi, juntar mais crédito, ter essa condição diante de Deus. Isso não é possível. Só que por outro lado, e aqui que mora o grande perigo, tá? E aqui que mora o grande perigo, avançando aí, o outro perigo comum quando o assunto é boas obras é o antinomianismo. Porque às vezes para tentar eliminar um mal, se corre lá para o outro extremo. Vai lá para outra extremidade. E isso é muito perigoso. Não é? Então veja bem, se o legalismo é a busca de status ou glória diante dos olhos dos homens e crédito diante de Deus mediante essas boas obras,
O antinomianismo é o outro lado dessa moeda, pois ele nega o uso da lei moral como norma para a vida cristã. Ele elimina, o antinomianismo significa isso, não lei, né? Não a lei, né? Essa negação com relação à lei. Então ele vai para o outro lado com relação ao legalismo. E seguindo a linha de ensino da confissão, isso também mostra o erro e a tolice de se pensar em termos de vida cristã, livres de todo e qualquer aspecto da pedagogia da lei, o que também eu falo aqui no sermão, que nos impõe o dever da obediência à lei de Cristo em toda boa obra. Vocês conseguem perceber isso? Que o antinomianismo, ele nega aquilo que o Evangelho nunca revogou pela graça, que é vida reta, obediência a Cristo, expressa em boas obras, amor a Deus, ao seu povo, à sua igreja. É aquela famosa ideia dessa linha distorcida que é, na tentativa de combater o legalismo, corre-se lá para o outro extremo. Existe essa linha, eu estou salvo, né? Eu estou salvo e não posso cair dessa graça, então não importa como eu viva, eu posso viver como um demônio. Gente, pode parecer, quando a gente fala assim, pode parecer que isso é um absurdo, né? Mas não é, isso é mais comum do que você pode imaginar. Na prática, na realidade prática da vida de muitos crentes, são rasos, superficiais nas doutrinas da graça, leu meia dúzia de artigos de internet sobre calvinismo, aí vira aquele, né? Eu sou calvinista. Aí você vai conversar, é só aquele assunto, né? Salvo uma vez, salvo para sempre, agora é isso, e milita na internet, e faz, e pai, e... A realidade prática desse tipo de pessoa não está preocupada com a glória de Deus em suas ações, em suas obras, em colocar o Evangelho em prática, glorificando a Deus e servindo o seu povo, mas o de se mostrar intelectualmente certo, se mostrar ortodoxa, né, de forma ortodoxa, polido. Né? Então, a confissão nesse ponto aqui, ela afirma exatamente esses pontos. As obras dos crentes importam, sim. As boas obras importam à vida cristã, pois elas são frutos da perfeita obra de Cristo, que cumpriu a lei como nosso representante e nos coloca sob a lei da liberdade, né? Coloca debaixo dessa lei da liberdade, de que vivendo pela fé em Cristo, temos nele cumprido a lei. E nossas boas obras são, por isso, agradáveis, aceitas e recompensadas. Por isso que as nossas boas obras importam. Porque é como fruto dessa obra perfeita de Cristo, e que deve ter expressão em nossa vida para a glória de Deus. Para a glória de Deus, e é por isso que ela é recompensada em Cristo. Veja que magnífico texto que temos aí em Tiago. Mas aquele que considera, Tiago 1, 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nós sabemos bem o que é ser bem-aventurado, não é? Aponta para essa realidade.
dessas virtudes que o crente tem na sua união com Cristo e que devem ser colocadas alinhadas para a glória de Deus, num viver piedoso, não hipócrita, não fingido, não falso. Irmãos, o Evangelho aqui é a lei perfeita. Vocês conseguem entender? Em contraste com a lei de Moisés, que era limitada e incapaz de livrar o pecador do seu estado de condenação e culpa. O Evangelho é essa perfeita lei. Eu acho magnífico o que a W. Pink comenta sobre isso. É uma frase tão curta, mas ele diz algo: a lei de Cristo é a lei moral de Deus, mas na mão do mediador. A lei de Cristo é a lei moral de Deus, mas nas mãos do mediador. É unicamente estando sob a lei de Cristo, sob o Evangelho, que é a lei da perfeita liberdade, que podemos ser agradáveis aos olhos de Deus. E não somente isso, não é? Mas nossas obras, elas recebem de suas mãos as recompensas de andar conforme a justiça da sua vontade. E é isso que a nossa confissão vai falar, né? Ao dizer: mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. A última questão que temos aqui é sobre essa espécie de tensão, né, que surge, né, numa simples leitura aqui, tratando desse assunto, a gente vê entre não termos mérito algum, certo? Com a ideia de recebimento de recompensa. Então, a última questão que precisamos tratar aqui é essa. E aqui, irmãos, eu acredito que os teólogos de Westminster estejam falando em duas instâncias aqui. E eu coloquei para a gente conseguir observar. Em primeira instância, sobre as bênçãos que podem ser percebidas ainda aqui, ainda em nossa vida presente, como fruto da graça de Deus, nos dotando de dons para a realização da sua obra. E em última instância, a plena recompensa dos santos. Né? Segunda e última, né? Reservada na eternidade de glória indizível. É interessante porque é assim que as Escrituras vão nos mostrar essa realidade. Né? Você abrindo a sua Bíblia em Mateus, eu não vou ler tudo, o texto é bem grande, mas é a parábola, falando aí da parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. Verso 14, versículo 14, vai dizer: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E aí nós vemos, né, a distribuição ali. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Né? E aí ele se ausenta, e aí nós vemos todo o desenvolvimento aí dessa parábola. E quando ele retorna, nós vemos o desenvolver, né, o desenrolar disso. Depois, verso 19, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5. E aí, respectivamente, aí eles vão apresentando, prestando contas. E é interessante a fala
do Senhor, que lhe entrega, lhe confia os bens. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Com exceção daquele que recebeu um, não fez nada, enterrou e apresentou o um de volta. Né? Então, eu queria que você, diante desse quadro que temos aí, observasse o seguinte: embora o enredo da história ele aconteça dentro de uma realidade terrena e comum, que envolve trabalho, negócios, tempo e o prazer daquele homem que distribuiu os talentos entre seus servos, o objetivo final dessa parábola é ilustrar a recompensa eterna reservada aos filhos de Deus, né? Aqueles que usaram bem os dons da graça no serviço do reino de Cristo, empregando isso a serviço do reino de Cristo. Então, como a gente colocou ali, né, esse enredo comum, ele aponta para outro maior, para essa realidade maior. Por isso que eu falei anteriormente, que eu creio que essa realidade que ele está falando, os teólogos estão falando aqui acerca de recompensa, eles são recompensados, eles apontam nessas duas dimensões. Nós podemos usufruir e já receber essas bênçãos aqui, dessa união com Cristo, em muitas áreas das nossas vidas, e em muitos sentidos. Mas tudo isso, ele está, como esse enredo, apontando para algo maior, para uma realidade eterna e indizível, que não podemos aqui e agora mensurar de forma precisa e exata. Se você for estudar, gaste um tempo sobre isso. Pare para estudar sobre o que é galardão, que é o significado de recompensa aqui. Gaste tempo. Leia os livros que tem à disposição, inglês, português, aramaico, o que tem. Você vai chegar a uma conclusão. Eu acho magnífico o Sproul falando sobre isso. Alguém chegando, mas o que é o galardão? Não sei. Alguém da envergadura do Sproul, né? Não sei. Eu sei que é algo bom. Eu sei que é algo deleitável, maravilhoso, reservado aos filhos de Deus. A Escritura não dá esse detalhe preciso e exaustivo acerca do que seja isso. Mas ela aponta, traz esses insights para o que isso aponta, para um gozo indizível, para algo que supera em muito o trabalho, a dor, a angústia, o suor, feito em Cristo, em prol do seu reino, em obediência à sua palavra aqui nesse mundo. Não é? Então, eu acho interessante, mesmo dentro dessas colocações que eu falei de Sproul, eu acho muito interessante o que ele fala, falando sobre recompensa, galardão. Como é possível, ele diz, como é possível conciliar a verdade de que Cristo é o nosso único mérito, ele levantando essa questão da tensão aí. Cristo é o nosso único mérito, com o recebimento de recompensa ou galardão. A melhor obra, ele continua, a melhor obra que conseguirmos realizar nesse mundo não merecerá galardão no céu. Não obstante, mesmo que não o mereçamos, nós o receberemos. E eu acho isso genial. Quando Deus distribuir os galardões no céu, Ele estará coroando os seus próprios dons. Ou seja, Deus é aquele que nos dotou para a realização de sua obra. É somente pela graça que somos capazes de fazê-lo. Né? Ou seja, é o próprio Deus que é colocado em xeque, que é colocado em foco na realização de boas obras na vida do crente, dentro dessa perspectiva que nós estamos vendo. Ou seja, o galardão ou recompensa que é prometida nas Escrituras, as obras, é expressão da graça, não mérito pessoal, visto que agora nós, aos olhos de Deus, não estamos
sob o pacto das obras, mas sob o pacto da graça. E em última instância, para a gente fechar, as obras dos crentes, eu queria que você percebesse isso aqui, né? As obras dos crentes nesse mundo, ainda que imperfeitas, marcada por muitas imperfeições, elas estão apontando para a obra de regeneração que Deus operou em nós, nos fazendo novas criaturas, restaurando a sua imagem, e elas são os vislumbres da perfeita santidade que teremos na eternidade, livres da presença e da contaminação do pecado. Livres da presença e contaminação do pecado. Então, irmãos, é magnífico ver isso, né? Essa doutrina sendo exposta nas Escrituras. Na eternidade, Deus consumará, digamos assim, essa obra em nós, tornando-nos perfeitos, santos à semelhança do nosso irmão mais velho. Nós já estudamos, se eu não me engano, falando sobre a santificação. Enquanto aqui e agora, a gente não alcança a perfeição. Ela é um processo que dura todo o curso da nossa vida, né? Mas na eternidade ela alcançará esse ponto, né? Tornando-nos perfeitos à imagem do nosso irmão mais velho. E então, veja, todo o nosso labor, todo esse labor da caminhada cristã para mortificar a carne, santificar o coração, para fazer com que o reino de Cristo avance nesse mundo, que são aqui, nesse mundo, acompanhados de dores, e você sabe como é, dores, angústias, aflições. Nesse momento, então, tudo isso será devidamente recompensado por aquele que nos elegeu, que nos chamou para essa vida e nos ordenou a essas boas obras. Tudo isso será galardoado em Cristo, em nossa união com o nosso Senhor. E aí eu queria citar aqui as palavras de Joel Bick sobre esse assunto, muito interessante também. Ele diz: nela, vida eterna, o Senhor afasta os seus dos labores ao descanso, da aflição a um estado próspero e desejável, da tristeza à alegria, da pobreza à afluência, da ignomínia à glória, enfim, todos os males que tem sofrido, Ele converterá em bens maiores. E aí ele conclui com algo que nos faz refletir, né? Dizendo que a santidade é o próprio galardão do crente, pois a glória eterna é a santidade aperfeiçoada, como nos ensina o breve catecismo na pergunta 37. As almas dos crentes são, em sua morte, aperfeiçoada em santidade. Eu fecho aqui, eu termino aqui com essa frase, esse texto dele, né, falando sobre isso. O crente será finalmente o que sempre desejou ser desde sua regeneração. Não sei se vocês conseguem perceber essa ligação desse desenvolvimento. Não é que as boas obras, ainda que imperfeitas, elas são a expressão daquilo que o Senhor está nos levando. Esse estado perfeito. O crente será finalmente o que sempre desejou ser desde sua regeneração, mas nunca foi perfeitamente. Ele será perfeitamente santo no Deus Trino. Ele entrará na glória eterna com o Filho de Deus e co-herdeiro com Cristo. Finalmente será semelhante a Cristo, santo, sem mácula, eternamente magnificado, exaltado às insondáveis generosidades da soberana graça de Deus. Irmãos, essa é uma pequena porção daquilo que a Escritura nos aponta, nos ensina sobre sermos vistos em Cristo. Isso nos motiva
isso nos motiva a caminharmos nesse mundo, vivermos a vida cristã em boas obras, lutando a vida diária, né, que não é fácil, né, em santificação, mortificação do pecado, fazendo com que o reino de Cristo avance nesse mundo, né, cumprindo então o propósito para o qual fomos chamados, boas obras. Eu resumo isso dizendo: as boas obras importam. As boas obras importam as nossas vidas, né? E respondendo a essa questão de que não temos mérito algum e receberemos recompensa, sim. Essa é uma das tensões que temos nas Escrituras, não é? Como muitas outras, né? Deus é soberano, mas a nossa responsabilidade está aí, né? Nós temos essa responsabilidade, né? Isso aí se une a mais uma dessas, mas a nós cabe olharmos para aquilo que a palavra de Deus nos ordena e procurarmos com afinco, alcançar esse objetivo, alcançar esse alvo, ainda que venhamos a cair e falhar em muitos momentos. Esse é o alvo. Isso vai mais uma vez apontar para Cristo como aquele que nós dependeremos por toda a eternidade, né? Essas fraquezas, esses momentos que somos assaltados por essas realidades, das nossas limitações, devem nos fazer olhar para Cristo, né? Olhar para Cristo, depender dele para tudo, né? E caminharmos, né? Como Paulo diz, avanço para o alvo, né? Para o alvo da soberana vocação. Não que ainda tenha alcançado a perfeição, mas prossigo. Que nós venhamos a olhar para Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e caminharmos nesse mundo de forma que agrade ao Senhor em boas obras. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Alexandre? Não? Bom. As nossas obras, elas são uma maneira única de nós apresentarmos a Deus o que Ele fez em nós. E aí, essa prática. Não sei se eu estou errado. Não é. Eu creio que é por esse lado. Aponta, isso aí, aponta para isso. Nós vamos expor o texto de Mateus 6, né, que fala ali sobre verso 1. Quando a gente olha ali falando, guardai-vos de exercer a vossa justiça, a expressão ali, o termo ali, embora não esteja claramente ali, exercer a vossa justiça está ligado a boas obras. São boas obras diante dos homens. E o todo da questão ali está envolvendo a nossa piedade, a nossa vida de culto a Deus, todos os âmbitos das nossas vidas. O alerta do Senhor ali é para que isso não seja feito hipocritamente, mudando e pervertendo o objetivo disso na vida cristã. Por isso ele gasta sessões mais sessões ensinando o uso correto da lei, tirando os falsos ensinos. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Para que ele chegue ali, então, e fale, olha, as boas obras de vocês, a piedade de vocês, o culto que vocês prestam a Deus, eles não podem ser falsos, né, com relação a isso. Por isso precisa partir de uma correta intenção, né, e compreensão da lei de Deus. Ok? Mais alguém? Vamos orar, então. Senhor Deus bendito, te agradecemos
por Tua palavra e por tão grande graça, ó Pai, que nos alcançou em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por Cristo, obrigado pelos benefícios que recebemos em Cristo Jesus e pela dádiva, Deus, que temos de sermos Teus filhos e servir ao Teu reino, Pai. Fazendo tudo aquilo que a Tua palavra nos ordena. O Senhor nos deu, Pai, um coração sensível à Tua voz, ensinável e grato por tudo que o Senhor tem feito, para que possamos, ó Deus, caminhar humildemente, não olhando para essas obras, não olhando para aquilo que façamos de forma digna e correta como algo meritório ou digno do aplauso dos homens, mas como um dever que essa graça nos impõe de estarmos em Cristo. Pai, nos abençoe nessa caminhada cristã. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém.